Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IDCcast. Hoje nós iremos mergulhar em um assunto, em um universo que toca a nossa alma, o universo da música. A música, ela tem o poder de nos acalmar, de nos transformar, ela transforma o nosso estado de espírito. Ela nos traz lembranças. Mas você sabia que a música também pode ser usada de forma terapêutica, trazendo um bem-estar e um equilíbrio emocional? No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a musicoterapia. Para que serve a musicoterapia? Para quem ela é indicada? Qual é a função dela na nossa vida? E para isso, eu trago aqui como convidada a nossa parceira, musicoterapeuta, Isabela Cabreira. Isabela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com você hoje. E fique à vontade para falar, para nos acalmar, para nos trazer equilíbrio e bem-estar emocional com a música. Muito obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada. Bom, eu quero saber quais são as suas dúvidas, né? Porque geralmente as pessoas se questionam o que é musicoterapia, né? De onde ela veio e para onde ela vai. Bom, eu, como sempre, faço uma colinha aqui para que a gente não se perca em relação às questões, às perguntas e tudo mais. Mas é como você disse, o que é musicoterapeuta? Bom, ou melhor, né? O que é musicoterapia? Na verdade, a música é uma terapia? A música não é uma terapia. A música ela pode ser terapêutica e ela é terapêutica porque ela pode trazer um bem-estar para quem a escuta. Porém, ela não é terapia porque terapia é processo terapêutico. Musicoterapia ela é da área da saúde, então ela trabalha diversos aspectos físicos e emocionais. Ela está inserida em diferentes locais, como, por exemplo, escolas, clínicas, hospitais, e no âmbito social também. E ela surgiu lá atrás, na Primeira e na Segunda Guerra. Então, a gente tinha soldados, né, que estavam machucados e frágeis emocionalmente devido à guerra, e músicos iam até lá. E os músicos iam fazendo, né, interações musicais e foi observado que tinha uma melhora emocional com isso. E na Segunda Guerra eles já começaram a estudar e mandar os músicos pensadamente mesmo para cuidar e tratar dos soldados. E depois da Segunda Guerra, eles estudaram e aí foram geradas, né, os métodos e as abordagens de musicoterapia que a gente tem até hoje, que vão se expandindo. Muito, muito legal isso, né? Então, você me fez lembrar de Davi, né? Que tocava harpa. É Sim, bíblico isso, né? É bíblico isso. É um registro, inclusive, antigo. A gente tem esse registro, né, na faculdade mesmo, que a gente aprende, porque ele tocou para Saul, então os espíritos maus foram embora. Então, a música, literalmente, fazendo um bem-estar emocional ali para a pessoa, né? E isso é explicado porque música, ela é frequência. E então a frequência ela vem até o nosso ouvido, né, no nosso tímpano, e depois os nossos nervos auditivos, elas mandam essa informação, né, para o cérebro, converte em energia e vai para o cérebro. E é nisso que a gente entende o que é o som. Nossa, Isa, nós estamos tendo uma aula aqui, né? Não é nem um bate-papo, é uma aula. E para quando e para quem a musicoterapia é indicada? Em qual situação a musicoterapia é um processo, não, um protocolo indicado? Então, a musicoterapia ela é indicada para todos os tipos de pessoas, e aí vai depender, né, a demanda de cada um. Por exemplo, na área aqui que a gente atua, né, no instituto, que é a maioria, que são crianças, né, e adolescentes com algum tipo de transtorno, a gente desenvolve a parte motora, desenvolve a parte cognitiva, a questão da fala, socioemocional. Por exemplo, para adultos, tem como fazer grupos de adultos ou atendimento individual de adulto para desenvolver saúde e diminuição de estresse, diminuição de ansiedade, né, com técnicas musicais, ou então a questão do autoconhecimento. Então, você vai preparar ali atividades tanto musicais quanto extras musicais para desenvolver isso.
é até interessante. Tem a musicoterapia que é do método música e imagem guiada, né? E a musicoterapia do método música e imagem guiada, ela induz o paciente a um estado mais alterado de consciência, para que ele possa ter acesso a memórias que estavam bloqueadas ou questões que estão travando ele ali no inconsciente. E nisso traz o autoconhecimento também, né, para o adulto, para o desenvolvimento dele. A questão dos idosos tem muito a parte motora, memória, né? Pacientes ali que às vezes têm o Alzheimer. Então, a música, ela vai acessar, né, esse campo da memória, né? E aí vai trazer e auxiliar com que o paciente lembre e se recorde de acontecimentos que aconteceram, às vezes, com determinada música. Tem muitos casos, né, de idosos que conseguem lembrar como tocavam o piano, mas não conseguem lembrar quem que é o filho, qual que é o nome do filho. Sim. Consegue lembrar a música que tocava, né? Uma bailarina que lembrava a música que ela dançava, mas não lembra o que aconteceu ontem. Então, é bem presente, né? Até porque tem a memória afetiva, né? Sim, tem a memória com certeza. afetiva com a música. Mas você está me falando de adulto? Quando você fala de adulto, em questão de autoconhecimento, então nós não estamos falando de nenhum adulto com algum transtorno, com nenhuma dificuldade. Nós estamos falando para diminuição de estresse e tudo mais. Quando que esse adulto vai lembrar de buscar por uma musicoterapia? Quais são os sinais, quais são os sintomas? O que ele pode perceber que, de repente, a musicoterapia seria o caminho mais fácil, ou mais curto, ou melhor, talvez mais assertivo? Porque tem muitas pessoas que fogem da terapia em si, né? Do processo terapêutico mesmo, com a psicóloga e tal. E a musicoterapia, como você mesmo disse, não é terapia. Então já fica mais fácil, né? Para quem não quer falar que vai ao psicólogo, eu vou na musicoterapia. Mas quais são os sinais que ele pode perceber que a musicoterapia seria ideal para ele? Então, vamos lá. Primeiro que para ele perceber, a gente está falando ali de uma questão de talvez um possível diagnóstico, né? Ou não. Eu digo para quem quer diminuição do estresse, buscar o autoconhecimento, nesse ponto. Então, assim, pessoa, é um adulto que não tem nenhum diagnóstico e não tem nenhum transtorno, não tem nada. Ele só quer realmente... Mas ele não quer fazer terapia. Mas é uma pessoa muito estressada, é uma pessoa sobrecarregada. Como ele pode lembrar e perceber que a musicoterapia seria ideal para ele? Aí a gente fala da divulgação da musicoterapia, né? O primeiro ponto, que aí é um dos desafios que a gente tem. Geralmente é mais difícil mesmo que as pessoas busquem a musicoterapia, mas o ponto para ela ser buscada, por exemplo, uma pessoa que não gosta muito de terapia, geralmente é uma pessoa que ela não quer falar e ela não quer contar para a pessoa aquilo que está acontecendo, ela tem uma dificuldade maior. Na musicoterapia, ela não necessariamente precisa falar tudo, porque a musicoterapia ela é uma terapia também não verbal. Então, através de interações musicais, a pessoa vai conseguir ter uma diminuição de estresse e ansiedade. Uma musicoterapia receptiva também, né? A musicoterapia receptiva, geralmente o paciente não tem que fazer nada. A gente vai fazer um banho sonoro nele, então, pegar instrumentos e tocar. Tem a musicoterapia do método Peter Hess, que é vibroacústica. Então, você tem as tigelas tibetanas, e aí o paciente fica deitado, e aí a frequência vai entrando no cérebro, vai relaxando mesmo o corpo. Eu já fui paciente de musicoterapia, e foi muito bom. Eu já recebi um banho sonoro desses, e eu passei a semana inteira relaxada, ainda por causa da frequência que eu fiquei escutando e sentindo durante 1 hora. Nossa, acho que eu tô precisando de um desse. Falar em relaxamento, quem não precisa, né? E já que a gente tá falando dessa palavra aí, música e relaxamento, sempre é assim? A pessoa sempre sai relaxada? Na prática é isso mesmo que acontece? É assim que funciona? Ou não é só sobre relaxamento? Não, nesse caso é sobre o relaxamento mesmo. A pessoa sai relaxada, independente de quem seja. Aí a gente entra em diferentes tópicos, né? Toda música, porque tem gente que fala que tem música que é calma e relaxa e música agitada não relaxa, né? Tem a música pessoal,
Então, tem gente que vai relaxar com rock, tem gente que vai relaxar com funk, tem gente que vai relaxar com samba, porque é uma vivência pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa, né? Uma vivência pessoal mesmo, do histórico sonoro dela. Então, ela tem memórias boas associadas àquela canção, e por isso, quando ela escuta aquele gênero específico, ela se sente daquela forma. No caso da musicoterapia com frequência, da vibroacústica, de fato é estudado, é uma ciência. Então, todo mundo vai sair relaxado, independente de quem seja, porque a gente não tá falando de um gênero musical. A gente tá falando de frequência mesmo. Muito bem. E no caso agora das crianças neurodivergentes, né? As crianças que têm TEA, que estão no espectro, como é que funciona esse trabalho da musicoterapia? Bem amplo, né? A musicoterapia é multidisciplinar. Então, a gente pode atuar de forma isolada ou atuar com as outras especialidades também. Tem a avaliação para cada criança, então temos protocolos avaliativos, e esses protocolos avaliativos avaliam a partir da interação da criança com a música e questões extramusicais. Então, por exemplo, eu preciso avaliar se a criança tem tempo de atenção. Então, eu avalio se ela tem um tempo de atenção em determinados instrumentos. Ela consegue tocar o instrumento por um longo tempo? Ela consegue manter o contato visual com o instrumento ou comigo enquanto eu estou cantando? Por exemplo, a parte socioemocional. Então, eu consigo colocar outras crianças dentro da sessão para que ela consiga melhor interagir. A questão social, a gente fala da questão de fala, né? Geralmente, a questão de autoestima, ou então um medo. E aí eu consigo trabalhar isso dentro da sessão. Então, a gente vai trabalhar para que a criança se sinta melhor. Então, que ela consiga se expressar, consiga falar através da canção e da música, para que seja generalizado. Então, começa dentro da sessão, a criança, né, em muitos casos, né, crianças que não tinham uma boa fala, uma boa comunicação, e começaram a cantar através de musicoterapia improvisativa. Então, eu vou cantando sobre o que a criança faz, o que a criança está vendo, o que a gente está fazendo, vou criando uma história, e com isso eu vou estimulando a criança a cantar também. Ela começa a cantar e geralmente começa a cantar fora também da sessão, que aí os pais viram e falam: nossa, agora ela tá cantando pra tudo, ela canta o que a gente tá fazendo, canta pra onde a gente tá indo, canta perguntando. E aí depois a gente trabalha para que ela não só cante, mas também fale. E aí que é o processo de generalização, né, do que acontece dentro da musicoterapia para o que ela vai fazer fora, no ambiente escolar, no ambiente familiar ou qualquer outro externo que exija a parte de sociabilidade. Então, pelo que eu entendi, a musicoterapia ela não pode ficar fora do processo multidisciplinar. Né? Quando a gente fala de criança dentro do espectro, a musicoterapia tem que estar envolvida. Sim. Tem que Principalmente para quem não é verbal, né? Sim. E tem crianças, né? Na verdade, a parte do cérebro que é responsável pela fala não é a mesma parte do cérebro que é responsável pelo canto, né? Então, a gente tá falando ali de crianças que às vezes não falam, mas cantam. Também tem casos desses. E a gente vai fazendo a linkagem para que eles comecem a conseguir falar. Muito bem. E quais são os maiores desafios que a musicoterapia enfrenta hoje? Visibilidade. A questão da visibilidade, e tem pessoas que não entendem, não sabem o que é. E com isso não procuram, ou então não inserem, né, dentro dos lugares de saúde. E esse é o maior desafio para os profissionais. Então, a gente sempre está numa luta para a visibilidade mesmo da musicoterapia, porque ela é muito boa e ela é eficaz mesmo para o tratamento da saúde. E quando a gente fala que é eficaz, gente, na faculdade nós temos interações e nós somos as cobaias das interações, né? Muitos musicoterapeutas também são pacientes de musicoterapia e a gente vê acontecer que parece mágica, né? Tem pacientes que eram só da musicoterapia que eu já atendi e que desenvolveram a fala só com a musicoterapia na faculdade mesmo, ou seja, 6 semestres, uma vez por semana, a criança não tinha fala, era a maior queixa da mãe, e ela desenvolveu a fala em 1 ano. Então, você que está nos assistindo, que tem uma criança em casa, que está dentro do espectro, ou conhece alguém que também tem uma criança assim, ou qualquer outro tipo de neurodivergente e que não conhecia a musicoterapia, busque conhecer, busque marcar uma avaliação, né, Isabela? Acho que vale uma avaliação, né? De repente, para poder entender um pouquinho melhor a respeito disso, né? Sim, começar na avaliação mesmo. Porque eu já
recebi pessoas aqui no Instituto que me perguntaram, mas a musicoterapia é aula de música? Porque o meu filho já faz aula de música na igreja, o meu filho já faz aula de violão, então eu não preciso dessa aula de música. Então não é uma aula de música. Não, não é E uma as aula de pessoas música. precisam buscar, talvez, uma avaliação para poder entender melhor até, né? Sim, a avaliação é bem completa. Geralmente eu faço a primeira sessão para fazer a anamnese, né, a ficha musicoterapêutica do paciente ou da pessoa e explicar mesmo o que é a musicoterapia e como ela funciona. Porque tem mesmo essa dúvida, né? Surge essa dúvida, mas ela não tem nada, não tem um cunho educativo. Embora a criança possa acabar aprendendo coisas musicais, né, dentro da sessão. Isso Descobrir o acontece. talento, né? O dom É. pro violão, pro teclado, né? Ela pode se descobrir nesse momento, né? Pode se descobrir. Tem também, por exemplo, uma atividade rítmica. Eu preciso utilizar aquela atividade rítmica para a criança poder aprender a alternar as mãos e controlar o movimento e sustentar uma atenção. De tabela, ela vai aprender a tocar o tambor no ritmo. Então, ela aprendeu, mas eu não estava ali ensinando ela a tocar o violão. Eu estava trabalhando as defasagens dela, motoras e atencionais. Muito bem. Bom, eu ia perguntar qual é a história mais curiosa que você tem, mas você já disse essa criança aí na faculdade que em 6 meses ela... Mas você teria outro exemplo para nos dar? Algum caso, assim, que você tenha visto um resultado, um benefício muito grande? Tem uma curiosidade muito legal de reabilitação motora na musicoterapia. Eu já tive um paciente e eu fazia isso. Essas sessões precisam ser com uma fisioterapeuta. E elas acontecem com a sincronização da música, a marcha do paciente, tanto para criança quanto para pessoas mais velhas que sofreram alguma lesão e que atrapalhou a marcha dele. E o paciente começa a andar mais rápido e consegue andar no ritmo e consegue corrigir mesmo a passada dele. E é muito legal. É uma sessão que precisa do fisioterapeuta para justamente segurar, né, o paciente, caso seja adulto, né, e ajudar a movimentação do pé. E caso criança, realmente reposicionar, né, que aí ela segura um pezinho e vão corrigindo a marcha. Porque você ali vai estar fazendo só o papel do ritmo, né? O papel do ritmo. E isso auxilia a aprendizagem da marcha, até pro cérebro, porque vai associando, né, som com movimento, som com movimento, som com movimento. Muito bem. E para quem está nos assistindo, que dica você deixaria para que eles possam usar a música no dia a dia, como de forma terapêutica ou até mesmo para poder ir se descobrindo? Para quem é musical, que continue ouvindo música, se acolhendo através das músicas, por mais que isso não seja terapia, é terapêutico. Para as mães que têm filhos que têm dificuldade na fala, incluir a música no dia a dia, cantar bastante para a criança, criar canções sobre o que a criança está fazendo. E aí não estou falando de cantar profissional, não, né? Não tem que saber cantar para cantar, tem que cantar mesmo e ensinar através da música, né? Porque é muito bom e isso vai ajudar. Você estava falando aí agora, eu me lembrei de aquelas pessoas que conseguem logo 6 horas da manhã colocar o rádio no último, estrondando no carro, e você olha para o lado, você vê que a pessoa está com a fisionomia tranquila, leve, com aquele estrondo dentro do carro. Isso é terapêutico, Isa? Isso é terapêutico, para mim é terapêutico. Para cada um. Por isso que eu falo, a música ela é diferente para cada um. Tem gente que vai se acalmar com rock, estrondando de manhã no carro. Tem gente que não. O importante é se respeitar. Se você não gosta daquilo, se aquilo te incomoda, você não é obrigado a escutar aquilo. E vice-versa. Isa, foi muito bom te receber aqui. Eu tenho certeza que foi um aprendizado. É interessante porque muitas pessoas, eu posso dizer que talvez até alguns músicos são músicos, tocam instrumento e não, de repente, nem sabe exatamente da grandiosidade que a musicoterapia faz como benefício na vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho que, de fato, acho que a partir de hoje vai ficar mais claro para as pessoas qual é o teu papel, qual é o papel da música, porque a música, ela realmente consegue nos reconectar conosco, né? É isso que você falou. Acho que, resumindo numa palavra só, a música reconecta, né? Sim, que linda a sua definição de musicoterapia. Ah, meu Deus!
Ah, muito legal. Sim, a musicoterapia é muito importante. E aí fica um chamado para quem quer conhecer, quem quer saber, quem precisa procurar. Porque a musicoterapia ela é muito humana e muito musical. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês por terem me chamado. Que este episódio inspire você a deixar a música cuidar de você. Afinal de contas, nós somos uma trilha sonora. E você que gostou desse episódio, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio.